primeiro eu já queria E iniciar perguntando, é, do ponto de vista do direito público, né? Do direito tributário, na verdade, do qual você é especialista. Como é que é enxergado isso, esses atos desses gestores, né? Sejam prefeitos ou seja secretários, o que que eles devem fazer, né? Pagar realmente esses excedentes dos convênios com o dinheiro da prefeitura ou com o dinheiro das contas físicas deles mesmos? o gestor, querendo ou não, ele é uma pessoa que ele está atrelada ao orçamento e que ele aprova. Ou seja, qualquer movimentação que esteja financeira, orçamentária, alguma diretriz nova, ela vai ser imputada a esse gestor, porque ele fica como se fosse o responsável por toda a gestão e por toda a conta da municipalidade ou do estado naquele determinado evento. Certo? Entendi, Pois não. pronto. Então, assim, é porque, pela apuração que eu fiz, na verdade, né, conversei com algumas pessoas e falaram que isso é uma coisa muito comum e que a fiscalização, né, meio que faz vistas grossas por não entender, de repente, que não é tão importante isso, né, que não é uma coisa a ser priorizada. Eu não sei se vocês têm esse tipo de visão também, né, você como especialista, se no escritório que você trabalha chega a coisa nesse sentido, mas você realmente concorda que isso é uma coisa que a fiscalização acaba deixando passar? Rapaz, por muitas vezes a fiscalização pega nesses pontos e cada vez mais a fiscalização tem sido pesada com relação às perdas arrecadatórias, às renúncias de receita. Eu creio que, assim como você tratou das espécies dos convênios, são coisas bastante pontuais, né, que não acontecem sempre. Não é algo que torna parte do dia a dia, como, por exemplo, uma questão orçamentária, uma inexigibilidade de licitação para a contratação de alguma obra por uma empresa que tem expertise técnica comprovada e tal, não é algo mais recorrente, assim, participativo do dia a dia do gestor. Né? Eu creio que o Tribunal de Contas, eles têm verificado, juntamente também com o Ministério Público de Contas, avaliado questões mais atinentes às perdas arrecadatórias que tem, por exemplo, com relação às receitas tributárias. Os municípios que têm deixado de arrecadar, o porquê que têm deixado de arrecadar, do gestor não comprovar que ele, apesar de toda a dificuldade que se tem na época de pandemia e tudo, de ampliar a arrecadação tributária, de mexer na base de cálculo dos tributos. Então, assim, eu creio que não necessariamente que seja algo intencional, mas que sim, perante outras prioridades, ficam ao largo, né, passam ao largo, muitas vezes, da questão fiscalizatória na apuração de contas. Entendi. Eu também tive aqui, eu conversei muito com o pessoal dos tribunais de contas do município e do estado, né? E há uma divergência, né? O TCE Sim. acaba sugerindo que isso é uma coisa mais de ingerência do TCM e vice-versa. Eu queria saber se qual o entendimento do senhor, qual tribunal tem mais ingerência, mais responsabilidade sobre essa fiscalização específica. Então, assim, cada qual tem a sua esfera de competência e vai ter a sua interferência, né, em âmbitos de competência distintos. Mas os gestores sempre têm que se atentar com relação a isso, para não haver justamente essa perda, né, de receita, essa deixar de fiscalizar, porque parece a todo mundo como atos de improbidade administrativa, a gente fala disso também, em um artigo que vai sair em breve, e até pelas questões de renúncia de receita, que o Tribunal de Contas adora, sempre pega, sempre bate em cima, e sim, há a possibilidade de responsabilização pelo gestor, e quando a gente vê as decisões, a imputação não é pessoal ao gestor, digamos assim, que ele responderia pelo seu CPF, mas no caso ele é o responsável pelos atos praticados naquela gestão. Ele foi eleito pelo povo para ser responsabilizado por aquela gestão. Então, aí sim, ele deve ter o cuidado maior ainda para não ser responsabilizado até de forma indevida. Em relação à improbidade administrativa, etc. Quais seriam as sanções que esses gestores poderiam sofrer caso seja verificado, né, que houve irregularidades nesses pagamentos aí feitos pelos cofres municipais em vez, né, dos cofres individuais de cada gestor? Existem as duas sanções que são mais vistas e que são mais comuns em âmbitos de tribunais de contas, é a questão tanto da aplicação de multa quanto ao dever de ressarcimento do gestor aos cofres públicos. Porque, querendo ou não, todo gestor, como o próprio nome diz, ele gere algo público. Então, assim, se alguma coisa ele teve
algum ato dele foi lesivo ao poder público, lesivo ao erário, aquilo dali você está lesando não somente uma pessoa, mas você está lesando um público, uma classe, uma população inteira de um determinado município, por exemplo, que é mais até o nosso âmbito de atuação. Então, esses atos têm implicação direta na vida pública. Então, o gestor ele deve sim restituir, né? Ele deve, a depender da multa, a depender do ressarcimento, restituir ao cofre público, porque de qualquer forma ele lesou a população. Entendi. Agora, em relação a essa lei Rosenberg, que acabou repercutindo muito no noticiário, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, qual a implicação que essa lei pode ter? Não sei se o senhor já chegou a analisar essa correlação, mas qual a implicação essa lei pode ter nesse aspecto específico, né, da responsabilização dos gestores, nesse caso, de pagamentos feitos com verba pública em vez de ser a verba, né, pessoal, digamos assim. Essa lei Rosenberg vai ter uma implicação assim de grande monta, né? Apesar de ser uma legislação nova e a gente sabe que pode passar por algumas alterações ainda, pode sofrer alguma emenda ou até mesmo ser revogado por uma lei posterior, mas eu quero dizer, deixar bem claro que ela vem de uma origem, né, decorrente da Lei de Improbidade Administrativa Federal, né? Ela decorre dessa lei também, um entendimento muito próximo, tanto que a lei, se você for parar para observar, ela tem apenas um artigo, dois artigos, se não me engano, se não me falha a memória, mas é uma lei bem pequena. E assim, vai ter uma interferência com relação a você comprovar que realmente o gestor teve essa atitude lesiva com o intuito de lesar o erário. Ou seja, que ele pegou a verba que era direcionada para o convênio e, de qualquer forma, ele se apropriou de forma indevida de tal verba, como, por exemplo, né, somente a título exemplificativo. Então, deve haver a maior comprovação de necessidade do dolo específico, de que ele teve o interesse realmente de desviar, de desvincular essa verba para si, para proveito próprio, né? Então, acho que vai ser um trabalho mais árduo ainda dos tribunais de contas, dos ministérios públicos de contas, para poder fiscalizar realmente essas verbas do convênio. Eu queria saber se as prefeituras, né, têm algum tipo de papel de acionar os tribunais responsáveis por isso, porque muitos desses prefeitos aí, que eu citei, né, para o senhor no exemplo, eles não estão mais na gestão, já são outras gestões, né? Quero saber se as gestões atuais têm algum tipo de papel nessa denúncia ou nesse quesito de procurar os direitos para serem ressarcidas. Os gestores que foram responsabilizados agora, eles, pelo princípio chamado da intranscendência da pena, ou seja, a pena que era aplicada, não era aplicada ao município, mas ao gestor, ao tempo em que for apurada aquela lesão. Ou seja, quem assume um próximo mandato não pode ser responsabilizado por um ato praticado diretamente à pessoa do gestor da gestão passada, certo? Então, assim, eu só posso ser responsável pelos atos praticados por mim. E muito interessante a sua pergunta, no sentido de que, sim, os gestores devem fiscalizar sempre as contas públicas, ter um conselho que apura sempre, ter um controle da dívida ativa, uma gestão da dívida ativa do município. Muitos deixam de cobrar créditos que às vezes estavam ali esquecidos, multas de responsabilização de ex-gestores, que compõem, querendo ou não, a dívida ativa municipal, que faz, às vezes um inchaço dessa dívida, né, que muitas vezes são prescritas também, tem a responsabilização do gestor por não ter cobrado essas multas. E sim, essa apuração, essa gestão da dívida pública, da dívida ativa municipal, por exemplo, como você bem citou, é fiscalizado tanto pela Câmara de Vereadores, que é a parte do controle externo de contas, e também participa da dívida ativa do município, tanto pelos tribunais de contas. E os gestores que verificarem que houve algo do tipo com relação à imputação de multa, um ressarcimento a ser feito para os cofres municipais, eles devem sim comunicar ao poder público, devem sim comunicar tanto à Câmara de Vereadores quanto ao Ministério Público de Contas de que houve uma apuração e que foi levantado um valor. Ou seja, é também papel do gestor participar como um dever de cordialidade, como um dever de clareza, né, de publicidade, de eficiência perante o município,
Ou seja, verificando que houve alguma coisa errada, o prefeito deve sim comunicar, os gestores devem comunicar, as câmaras de vereadores devem estar atentas às cobranças, como isso é feito na apreciação e imputação de multas e ressarcimento para os gestores em âmbito municipal.